Olá, estou hoje com a psicóloga Kalila Barbosa, que vem trazendo empreendedorismo para a psicologia e faremos algumas perguntas para entender melhor sobre o assunto. Olá, Kalila. Olá. Você acha importante o acompanhamento psicoterápico para estudantes de psicologia? Então, eu acho essencial, né? Primeiro porque a gente está falando de pessoas que vão lidar com pessoas, né? E muitas vezes essas pessoas vão guiar outras pessoas pelo caminho da psicoterapia. Então, assim, como é que eu vou ser guia de um caminho que eu nunca percorri, né? Então, esse para mim é um ponto fundamental para que a gente possa pensar aí o exercício da psicologia, né? Independente de que área de atuação a gente esteja falando. Por que eu digo isso? Porque é inevitável que a gente se encontre com algumas sombras nossas a partir do discurso do outro, né? Na medida em que eu vou atuando na área de psicologia, é inevitável que algumas coisas que o outro me traz me toquem pessoalmente. E se eu não tiver um trabalho pessoal em relação a isso, vai ser muito mais difícil eu conseguir êxito nessa minha prática e conseguir, inclusive, ajudar o outro, né, que chega para mim. Então, pensar na psicoterapia desde a graduação é pensar num sujeito que está imerso em toda a perspectiva teórico-acadêmica, né, que a própria formação dá, mas é pensar num sujeito também que mergulha em si mesmo, que mergulha nos seus quartinhos e que vai tentar ressignificar isso e fazer com que isso seja algo benéfico para si mesmo e para o outro que possivelmente ele vai atender na sua prática profissional. Muito importante. O que você acha que deve ser feito para ampliar a psicologia nesse ramo, nessa área que você hoje está ingressada? Então, em verdade, para mim aqui, o movimento é justamente o contrário. É como a gente pode potencializar e desenvolver movimentos e empreendedores na psicologia, tá? Então, o que eu quero, em verdade, fortalecer é uma psicologia que repense a sua forma de funcionar no mundo. Tá? Porque se a gente for parar para pensar, a nossa prática, a forma como a gente se apresenta no mundo é a mesma do início do século passado e muita coisa mudou, né? E se a gente não se prepara para essas mudanças, com certeza a gente não se diferencia no mercado, porque no final das contas, se a gente for parar para pensar, não é mais tanto o currículo que atrai as pessoas para o profissional, né? Óbvio que a gente sabe que o currículo é muito importante e tal, mas a gente hoje tem tido aí uma nova forma de se comunicar, a gente está vivendo hoje em plena revolução digital e a psicologia precisa usar isso em benefício dela mesma, né? Se a gente for parar para pensar, inclusive é uma ordem, aspas, do nosso próprio código de ética, a nossa obrigação de promover a psicologia. E eu acho que as redes sociais e toda a revolução digital, ela propicia muito essa promoção. E aí a gente para pensar, e a gente, psicologia, tem feito o que com isso, né? Então, assim, me parece que, em verdade, a gente precisa continuar estudando todo o currículo que já está posto, mas a gente também precisa se aproximar de outras práticas, de outros saberes, que contribuem também para que a gente possa se posicionar no mercado de uma forma diferenciada. Hoje eu tenho muito claro na minha cabeça que não adianta eu ser portadora de um puta conhecimento em qualquer área que seja, em qualquer teoria psicológica que seja, se eu não souber usar isso a favor de pessoas, né? Se eu não souber apresentar às pessoas o que eu posso fazer com aquele conhecimento. E muitas vezes são as queixas, principalmente dos recém-formados. Quando eles saem da faculdade, eles param uma vez assim, vixe, eu estudei tanta coisa, tanta teoria, e eu faço o que agora com isso? Exatamente. Então, assim, aproximar o empreendedorismo, os conhecimentos de marketing digital, da psicologia é dar aí a meus colegas uma oportunidade, uma possibilidade de fazer com que tudo isso que ele aprendeu de forma teórica na psicologia seja convertido numa linguagem que ele possa atingir mais quantidade de pessoas, porque no final das contas eu suponho que quem escolhe a psicologia escolhe ajudar gente. E as pessoas não entendem tanto de teoria psicológica. E o que a gente precisa é aprender a alcançar essas pessoas que pouco estão interessadas se eu sou cognitivo comportamental, se eu sou psicanalista, se eu sou junguiana ou se eu trabalho com gestalt, mas que estão muito, muito interessadas em pessoas que sejam competentes para ajudar o problema delas, independente de que teoria psicológica seja. Então, em verdade, o movimento que eu tenho talvez engrossado o caldo aqui mais, né,
em Salvador, Bahia, é justamente para que a gente ressignifique a nossa forma de se posicionar no mundo enquanto estudantes e profissionais de psicologia, né? Essa tribo psi, como eu chamo. Porque não adianta a gente ser fodástico na teoria psicológica que a gente escolhe, que a gente se identifique, que a gente mergulha, se a gente não sabe converter isso para ajudar pessoas. Que é, no final das contas, ou espero que tenha sido o grande objetivo de estarmos aí numa formação em psicologia. E é exatamente o que você tem feito, postando vídeos sobre determinados assuntos que interessam a todos. Em certo momento vai interessar alguém. Sim. E isso tem sido muito importante e bacana. É isso, eu acho assim que, de forma geral, a psicologia, a gente é muito bom de promover conteúdos para outros psicólogos. Se a gente for parar para pensar, até os eventos que a gente faz e tal, a gente faz muito bem isso para outros colegas. Mas não me parece ter sido colegas psicólogos que foram a nossa escolha, entendeu? Então o que a gente precisa, em verdade, é aprender a falar com a população, que é quem vai usufruir dos nossos serviços, né? Por que você decidiu investir nesse campo? Então, eu acho que talvez o que mais... Eu comecei, em verdade, a me aproximar do empreendedorismo muito por uma questão pessoal, né? Eu queria renovar a minha prática, a minha forma de fazer. Só que aí eu acho que o meu tempo, enquanto professora, né, de graduação, principalmente de graduação, por aí longos 7 anos e meio, me trouxeram muito forte a necessidade de contribuir na vida de outras pessoas. Eu tive muitos alunos muito bons, que poderiam estar aí ajudando muitas pessoas e que não conseguiram alcançar um lugar de visibilidade da população, tá? Eles não conseguiram se destacar. E isso me trouxe muita angústia, principalmente depois que eu comecei a me aproximar do empreendedorismo. Porque eu via que, em verdade, eu estava ali vendo pessoas muito bacanas que poderiam somar e agregar na vida de muita gente, mas que essas pessoas, elas, em verdade, não foram orientadas para temas para além da psicologia. Não dá pra gente achar que ser profissional hoje, em pleno século XXI, é ter conhecimento de uma área. Cai fora dessa, isso não existe. Hoje, para que a gente fale de um bom profissional, o que a gente precisa principalmente é de interdisciplinaridade. E ter a possibilidade de você se aproximar de outros conteúdos para além da psicologia, não tenha dúvida, vai agregar a sua prática em psicologia. E foi justamente isso que me seduziu e que eu acabei mergulhando ainda mais fundo nessa área. Foi a possibilidade de ajudar outras pessoas, outros colegas, principalmente aí no final de graduação e recém-formados, a entenderem qual era seu propósito no mundo, a se posicionarem, se diferenciarem no mercado de trabalho. O trabalho que eu faço hoje, né, ou parte do trabalho que eu faço hoje, está muito vinculado a ajudar colegas a entenderem o que é que faz o olho brilhar e entenderem que teorias psicológicas são ferramentas de auxílio a outras pessoas. Mas a gente fala de gente, a gente fala de pessoas. E são as pessoas que vão fazer aí o recorte principal do nosso trabalho no mundo. Então, em verdade, o que me fez me aproximar muito e talvez investir muito nessa área foi o meu exercício enquanto professora. Porque eu vi muita gente foda acabando, muitas vezes, inclusive, saindo da psicologia, fazendo outras coisas. E quanto o mundo perde, quanto o universo perde, né? Então, o que eu puder agregar e somar no sentido de resgatar aí, talvez, o que fez essas pessoas lá atrás sonharem em ajudar pessoas, com certeza eu vou fazer. Incrível, eu acho. Como é a atuação do psicólogo empreendedor? Então, a atuação é a mesma de todas as áreas. Aquelas atuações que a gente já conhece, que a gente aprendeu na academia. Então, enquanto psicólogo, as práticas, né, no exercício cotidiano da psicologia, as práticas são as mesmas, tá? Não tem mudança. O que muda, em verdade, é toda a moldura, todo o entorno, né, desse fazer. Então, assim, hoje a gente precisa, talvez, construir conteúdos gratuitos que sejam válidos para as pessoas. Hoje a gente precisa, talvez, a palavra que eu vou usar aqui, para a psicologia principalmente, não vai ser muito confortável de ouvir no início, mas eu vou tentar fazer uma explicação muito rápida para que a gente entenda. Mas o que a gente precisa é construir vitrines. Eu acho que o psicólogo empreendedor, ele precisa ter uma vitrine para mostrar o que faz. Por quê? Porque hoje em dia tudo a gente pesquisa.
Então, assim, no final das contas, até quando a gente tem indicação de um profissional, a gente busca uma vitrine que mostre quem é esse profissional, o que é que ele faz, como é que ele agrega, qual é a especialidade dele, tá? E talvez a psicologia fique ainda muito amarrada na coisa de, mas a gente não pode divulgar trabalho, a divulgação é proibida e tal. E, em verdade, a gente fica muito mais preso no que não pode, no que pode. E o convite que eu faço muitas vezes é dizer assim, não, vamos se apegar no que é possível, no que é agregador, porque na medida em que eu construo a minha vitrine, eu estou já ajudando pessoas. Na medida em que eu posto um conteúdo, na medida em que eu publico alguma coisa que pode agregar na vida de outras pessoas, eu estou construindo uma vitrine, mas eu estou ajudando outras pessoas também de forma gratuita, né? Hoje em dia, volto a dizer, o currículo ele não é tão importante quanto um portfólio. E a atuação de um profissional hoje, no que vocês nomearam aí de psicólogo empreendedor, é uma atuação, continua sendo aquela atuação sólida, com bases científicas, mas uma atuação que também tem aí uma perspectiva de amostra. As pessoas precisam mostrar que fazem, porque se eu não mostro o que eu faço, ninguém vai saber que eu faço sozinhos, eles não vão descobrir que eu faço. E o movimento do empreendedorismo nada mais é do que eu sonhar e do que eu realizar. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela quer trabalhar com pessoas que querem emagrecer, certo? Isso faz o olho dela brilhar, isso faz muito sentido pra ela, né? Pensar essa perspectiva da psicologia e do emagrecimento, tá? Só que assim, veja, as pessoas só vão descobrir que ela tem muito tesão nisso se ela mostrar que ela faz isso, se ela produzir conteúdo a respeito desse assunto, senão, de repente, uma pessoa que quer emagrecer nunca vai saber que ela faz esse tipo de trabalho. Então, no final das contas, o que a gente tem hoje são profissionais que dizem que atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, casais, família, individual, e não são especialistas em absolutamente nada. Então, no final das contas, quando chega um caso, sei lá, chega um caso pra mim, eu preciso de psicoterapia, né? Eu não tenho referência, né? Mesmo que essa pessoa até me traga um assunto, eu quero emagrecer, eu preciso de ajuda psicológica, a minha questão não é só a dieta e tal. Então, assim, eu não tenho referência hoje de quem buscar, mas quando de repente eu tenho um psicólogo que está produzindo, que está investindo, que eu sei direcionar, aquela pessoa ela vira referência para mim naquela área. Muitos colegas têm ficado muito murchados com isso, porque eles acham que, mas se eu me especializo em alguma coisa especificamente, eu deixo de atender uma demanda, né? Tipo, se eu quero falar sobre emagrecimento, eu quero estudar, eu quero trabalhar com pessoas em relação ao emagrecimento, eu deixo de atender a outra demanda. Eu deixo de atender com certeza, mas eu atendo muito mais gente com um nicho específico. Eu vou precisar estudar só sobre aquilo. E estudar sobre aquilo me dá um tesão da zorra. Eu vou acordar com propósito. Entende? Então isso faz muito mais sentido. Entende? Do que eu ter psicólogos aí que atende todas as demandas, em todas as faixas etárias da vida e não é especialista em nada. Você acha realmente que esse trabalho vai ser prestado com qualidade? Entende? Então assim, a gente se interroga, tá? Então hoje me parece que o movimento para que a gente se posicione e se diferencie no mercado passa diretamente em a gente escolher aquilo que faz muito sentido pra gente, aquilo que faz o nosso olho brilhar e que provavelmente está vinculado diretamente à nossa história de vida. Então eu até tento amarrar isso com a primeira pergunta que vocês me fizeram em relação à psicoterapia. Eu acho até para que eu me posicione no mercado, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso reconhecer e aceitar a minha história, me conectar com aquilo que faz sentido para mim para que eu possa voar e voar para o céu que eu quiser. E por fim, como é que você acha que esse campo beneficia os psicólogos? Como? Falar num como, né, pra mim chega a soar engraçado, porque eu acho que só beneficia. Gente, não tenham dúvida do que eu vou dizer pra vocês, e talvez de tudo que eu falei aqui agora, se vocês precisarem escolher alguma coisa, escolham só isso. Não achem que a vida termina em nenhuma ciência exclusivista, tá? A psicologia, ela é um recorte sobre o mundo. Existem outros recortes. E o quanto mais plural, interdisciplinar a gente se posicionar no mundo, muito mais possível e provável que a gente consiga cumprir a nossa missão no mundo. Eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente entende que a gente quer ajudar pessoas a partir daquela profissão que a gente escolhe. Muito mais do que, de repente, um benefício pessoal, é um benefício coletivo.
O que a gente quer no final das contas, é ser muito bacana para muitas pessoas, né? E para que eu assuma esse lugar e para que eu consiga realmente cumprir meu propósito de vida no mundo, eu preciso estar muito conectado comigo. Eu preciso estar muito conectado com a minha história, mas eu também preciso estar muito conectado com o que está acontecendo no mundo, sabe? E por isso que eu acho que a perspectiva do empreendedorismo ajuda tanto a psicologia, porque eu sei aí mesmo que tem muita gente foda. Eu tenho muito colega muito melhor do que eu, tá? E que bom que eu tenho isso, tá? Mas essas pessoas, elas estão quase como agentes secretos da psicologia. E o mundo não vai bater na porta delas para dizer, ó, eu intuo que você é foda e que você pode me ajudar. Não é assim. Não é assim. Então, a contribuição que eu acho que o empreendedorismo da psicologia é a possibilidade da gente pegar essas pessoas pela mão, pegar muitas pessoas pela mão e fazer com que elas bailem e ajudem e agreguem muitas pessoas nesse mundão. Porque, com certeza, tem alguém que precisa de você. E não é de ninguém, não. É de você. Com o seu jeito, com a sua forma de funcionar, tá? E que precisa que você atravesse a vida dela. Mas ela só vai descobrir que você está ali pronta para ajudar ela se, além de você ter toda a sua formação profissional e acadêmica, você mostre que você está disposta a ajudar. Porque, no final das contas, o que a gente aprende com a mera formação acadêmica é ser agente secreto de psicologia. Enfim, acho que deu para fazer um resumo aí. Com certeza deu. Massa. Torço que vocês, não só vocês da equipe, porque em verdade a Aimee tá aparecendo, mas tem um grupão aqui por trás. Então torço que vocês, e você aí, né, que tá escutando e tal, que pensem na sua formação, pensem no cumprimento do currículo, que é muito importante, mas pensem, no final das contas, o objetivo de vocês estarem na academia, de vocês estarem aí ao longo de 5 anos, batendo ponto quase diariamente na faculdade, é porque você precisa ajudar pessoas. Isso é que faz o seu olho brilhar. Se não faz, repense o seu lugar na academia, tá? E a partir disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Voem, pensem, desejem que as pessoas que precisam de vocês achem vocês. Mas para que elas achem vocês, vocês precisam se mostrar. Combinado? Beijo, obrigada. Muito obrigada a você. Até a próxima, quando houver. E é isso. Eba. Obrigada. Indo aqui com a intrusa Damares, com Laís, muito feliz aqui, indo ao encontro de Kalila. Eu me senti meu filho de um bem pai. Não parou não. Ele continua. Colocou o modo de coisa? Não, a gente só apertou ok. É isso. Apertou e continua. Ele continua, não para não, graças a Deus. Ele já soube outra coisa. É melhor continuar. Não, mas agora eu vou continuar. Vai. Por isso foi que eu tinha visto, só que eu continuei aqui como se nada tivesse acontecendo. Eu vi o movimento. Eu também. Eu fiquei esperando, alguém vai mandar eu parar, não, então eu vou continuar. Eu também. 10 minutos, ou 10% de bateria. Deixa de pressionar as Deixa eu costas. pressionar. Agora vai ser rápido. Como é